Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje à leitura da palavra com o livro de Romanos. Terminamos de ler Mateus, o Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é muito especial, e ela é muito especial porque ela é como se fosse um resumo de toda a doutrina do cristianismo. Ela é um resumo de tudo que nós entendemos por cristianismo, né? Então, se você é cristão, é importantíssimo a leitura da carta aos Romanos. Se você não é cristão, é importantíssima a leitura da carta aos Romanos, porque dessa forma você vai compreender realmente a mensagem de Cristo, a essência da mensagem de Cristo. Alguns homens de Deus converteram, inclusive, lendo a carta aos Romanos. Um deles foi Martinho Lutero, um dos autores da Reforma. E lendo Romanos 1,17, ele pôde perceber a preciosidade da justiça de Deus. Ele vivia angustiado, porque ele desejava ser justo, ele desejava ser santo, ele desejava ser puro diante de um Deus que exigia essa pureza, essa honestidade, essa obediência. Mas ele se deparou com Romanos 1,17. E Romanos 1,17 nos diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a partir desse momento, ele percebeu algo muito precioso, que já já nós vamos estudar. Outro homem de Deus que também converteu lendo Romanos foi Agostinho, o Santo Agostinho, né? Ele morava em Hipona, no norte da África, mas antes disso, ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus ele teve lendo Romanos 13:13. A partir da leitura de Romanos, ele pôde perceber a preciosidade da mensagem de Cristo, e a partir da leitura de Romanos, ele pôde perceber que a vida que ele estava levando era uma vida sem sentido. Ele vivia uma vida de sensualidades, ele vivia realmente buscando o conhecimento dos homens. Mas ele se deparou com o conhecimento de Deus, com a justiça de Deus, com o amor e com a graça de Deus. E a partir daí ele mudou completamente a sua vida. Então é importante lermos Romanos. Amém? Quero destacar nessa leitura e contextualizar para você também que Romanos foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Ela foi escrita em Corinto, provavelmente em Corinto, na Grécia, e ela foi destinada a romanos que estavam naquele momento conhecendo a Cristo. É uma carta muito especial, porque ela resume verdades importantíssimas sobre o cristianismo. Então eu quero destacar 2 pontos nessa carta. O primeiro ponto é justamente Romanos 1,17, que eu acabei de ler para você. Muitos de nós, assim como Martinho Lutero, nos angustiamos procurando servir a Deus, procurando ser irrepreensível diante de Deus, procuramos não pecar, procuramos obedecer, procuramos ser justos. Muitos de nós realmente têm procurado fazer isso com muito empenho e com muita dor. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que essa justiça que vem de Deus, ela não é a partir da força do nosso braço. Ela não é a justiça dos homens. Ela não é a justiça que nós aprendemos nos bancos da escola. Não é essa justiça. A justiça que vem de Deus, assim como a graça, assim como a salvação, é pela fé. Ela é um dom de Deus, ela é dada por Deus. Mas como ela pode ser dada por Deus? Você deve se perguntar. Não tem nenhum esforço da minha parte?
creio que você também esteja se perguntando sobre isso. E eu vou te explicar um pouco melhor. A salvação que nós recebemos e a justiça que nós recebemos é a justiça que vem de Deus, é a justiça que vem do próprio Jesus. Lembra quando nós estudamos em Mateus, especialmente os capítulos 27 e 28, quando nós falamos sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo? Pois é, a resposta está ali. A resposta está na cruz. Lembra que eu te falei que Jesus não tinha nenhum pecado, que ele nunca errou? Lembra disso? Lembra que eu te falei que Jesus Cristo é homem e é Deus ao mesmo tempo? Que ele tem a natureza humana, que ele tem a natureza divina em uma única pessoa? Pois é, aí está o segredo de tudo. Romanos, inclusive, nos primeiros versículos, ele se refere a essa natureza de Cristo, que como homem é descendente de Davi. Mas a palavra também nos esclarece que ele é filho de Deus, que ele possui a natureza de Deus e que ele conquistou essa natureza, que ele conquistou tudo isso para nós e conquistou na cruz. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós fazemos aquela oração bem simples que eu também já te ensinei, você recebe em você o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra da tua justificação, da tua transformação, da tua conversão. É por isso que muitas pessoas não entendem que essa simples oração pode fazer uma grande diferença na tua vida, porque ela é simplesmente a porta que se abre para a transformação do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo e é Ele que te justifica. É o sangue de Cristo que te purifica de todo mal, de todo pecado. Então é importante perceber isso em Romanos. Ele não está se referindo à justiça dos homens, não. Também não está dizendo que você não deva obedecer à justiça dos homens. A palavra de Deus de forma nenhuma está dizendo isso. Nós devemos obedecer à justiça dos homens, nós vivemos em sociedade e precisamos obedecer essa justiça. Mas não é a justiça dos homens que vai nos trazer paz. O que nos traz paz é ter essa justiça de Deus, é receber essa justiça de Deus. Isso nos traz paz. Percebermos que apesar de nós somos justificados. Perceber que apesar de nós, dos nossos defeitos, dos nossos erros, nós somos aceitos por Deus. Eu quero inclusive te incentivar à leitura de alguns livros, se você puder. O primeiro deles é esse aqui. É um livro muito interessante do Timothy Keller sobre Romanos. É muito importante. Tem um outro que eu também quero te incentivar a ler. É esse outro aqui, ó, Fator Melquisedeque. É um livro muito importante do Don Richardson. O primeiro é um resumo de Romanos até o capítulo 7, para você ter ideia da preciosidade de Romanos, um livro inteiro para falar só do capítulo 1 ao capítulo 7. Mas vai ser muito importante para você, se você puder, realmente procure ler esse livro. Então, Deus não é dessa forma que nós imaginávamos. Ele não é esse Deus irado que fica procurando um defeito para nos acusar. Ele não é esse Deus que fica procurando detalhes, onde que nós vamos errar. Em algum momento nós vamos errar, e no momento que nós errarmos, tudo aquilo que nós fizemos de bom está completamente desconsiderado. Não, Deus não é assim. Ele olha o teu esforço. Ele olha o desejo que você tem de ser santo. O que ele vê é o teu arrependimento diante do erro. O que ele vê é o teu desejo de acertar. Então, mesmo que você tenha feito algo com empenho, com desejo de agradar a Deus, e ao final você percebeu que acabou sendo injusto, acabou sendo falho no que você se propôs a fazer, não fica carregando um peso no teu coração, não. Tá bom? Essa justiça de Deus, ela é pela fé. Ela vem a partir do momento que nós temos intimidade com Ele. Procura ter intimidade com Deus, procura ler a palavra, procura orar, procura conversar com Ele, procura entender as verdades de Deus, e você vai se sentir mais em paz, tenho certeza.
porque você vai compreender o tamanho do amor de Deus. Amém? Outro ponto que eu quero destacar para você é acerca do descaso da humanidade com Deus. Esse descaso, tem esse livro que eu acabei de mostrar para você, o Fator Melquisedeque, nos fala muito bem sobre ele. E o que é esse descaso do homem com Deus? Eu acabei de falar para você acerca da justificação, acerca da justiça de Deus. E logo depois, no mesmo capítulo, Deus nos fala, Deus nos mostra a sua ira. Mas que ira é essa? É uma ira que fica procurando defeitos, que fica procurando erros nas nossas atividades? Não. É uma ira que vem a partir do descaso que nós temos com Deus. Isso nós precisamos vigiar. Nós devemos sempre ter temor de Deus, não medo. Medo é uma coisa, temor de Deus é outra. Lembra do respeito que você tem pelo seu pai e pela sua mãe? Lembra do quanto você deseja agradar a eles porque são teu pai e tua mãe? Pronto, isso é o temor de Deus. Nós devemos temer a Deus porque nós o amamos. Nós devemos temer a Deus porque devemos respeito a Ele. Porque Ele é um Deus majestoso. Ele fez todo o universo. Ele é grande demais. E quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para uma grande majestade. Isso é temor de Deus, não é medo. Deus de forma nenhuma quer nos fazer mal. Em Jeremias 29:11, a palavra nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho acerca de vocês. Planos de não lhes fazer mal, mas de fazê-los prósperos, de dar-lhes paz. Então, leia também Jeremias 29:11 para você perceber qual é o desejo de Deus para você. Para você perceber que a justiça de Deus não é uma justiça pesada. Amém? Creio que você será muito impactado com essa leitura. Então, em Romanos 1:18, a palavra nos diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade pela injustiça. Sabe, queridos, muitas vezes, justamente por não compreendermos a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens, nós queremos fazer a justiça de Deus a partir da justiça dos homens. Tem uma expressão muito comum hoje no nosso dia a dia, chamado politicamente correto. Esse politicamente correto, para nós cristãos, é perigosíssimo. Porque o politicamente correto é a justiça dos homens. E dentro dessa justiça dos homens, existe uma série de injustiças diante de Deus. A nossa justiça como cristãos é a justiça de Deus. E como conhecer a justiça de Deus? Conhecendo a Deus a partir da palavra. Deus se revela a nós a partir da palavra. Então procura conhecer a palavra e você conhecerá a justiça de Deus. Romanos 1, a partir do capítulo 21, nós podemos perceber mais ou menos esse aspecto dessa justiça de Deus e da justiça dos homens. A palavra nos diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Lembra do temor de Deus que eu acabei de te falar? Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Sabe, queridos, muitas vezes, por idolatrarmos a justiça dos homens, tem pessoas que pensam que ele está falando apenas sobre imagens esculpidas, mas não. Ele está falando de toda a idolatria. Mesmo que você não tenha imagens, mesmo que você realmente não tenha esse tipo de culto, mesmo assim, você com certeza é idólatra. Eu sou idólatra. A nossa natureza humana nos faz assim. Mas a justiça de Deus que habita em mim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me ajuda a não viver nessa idolatria.
Então é importantíssimo perceber isso. O que é essa idolatria? A idolatria nada mais é do que darmos mais glória às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Isso é idolatria. Quando nós olhamos mais para a justiça do mundo, para o que o mundo diz que é justo, e desprezamos o que Deus diz que é justo, isso é idolatria. E perceba na leitura desses versículos que Deus fala que Ele os entregou a toda a impureza. Sabe, queridos, Deus te ama muito mesmo. Mas Ele te deu livre-arbítrio. E Ele é um Deus justo. Ele age segundo a sua justiça. E por conta desse livre-arbítrio, Ele permite que você faça o que você quer. Evidentemente que todos nós colheremos os frutos daquilo que nós plantamos. Isso é um fato. Mas isso não é a ira de Deus. Isso é só consequência do pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, quando nós deliberadamente desobedecemos a Deus, nós colhemos o fruto dessa desobediência. A morte, o sofrimento, a angústia, a tristeza, tudo isso é fruto do pecado. Mas quando nós decidimos seguir a justiça de Deus, é diferente. Nós podemos passar por tribulações, nós podemos ser angustiados, nós podemos ser entristecidos, mas no fundo do coração nós sabemos que Deus está nos suprindo, que Deus está nos sustentando. É Ele que nos ajuda a perseverar, porque Ele veio morar dentro de nós. Amém? Então é importante você perceber isso. E é importante perceber também, já no finalzinho da leitura, que um dos aspectos que mais se pronuncia quando o homem começa a idolatrar as coisas do mundo é a impureza sexual. Então muitas pessoas pensam que é a impureza que gera a injustiça, mas não, é a injustiça que gera a impureza. Quando nós começamos a pensar da forma que o mundo pensa, a consequência disso acaba sendo a impureza sexual. As imoralidades, as injustiças, as perseguições, tudo isso é decorrência da falta de temor de Deus. É decorrência da idolatria. É decorrência de nós zelarmos mais pela justiça do mundo e pelo que pensam de nós do que pela justiça de Deus e pelo que Deus pensa de nós. Amém? Quero encerrar essa reflexão, essa leitura com uma palavra de incentivo para você. Sabe, está no primeiro capítulo. Romanos é um livro muito especial, mas é um livro denso, é um livro com muitas verdades. Então talvez a gente tenha vídeos um pouco mais extensos, então peço a sua compreensão e também o teu esforço para me aguentar aqui durante esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e eu tenho certeza que o Romanos vai transformar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.